Pessoal, nós vamos falar agora sobre o neocolonialismo. E falar sobre o neocolonialismo é falar de um momento importante que aconteceu na Europa no século XIX, que foi justamente o imperialismo econômico feito pelas maiores potências europeias. Lembrando a vocês que durante o século XIX, a Europa passava pela segunda fase da Revolução Industrial, e isso fazia com que a revolução, o desenvolvimento da industrialização, se espalhasse por todo o território europeu, principalmente pelas porções ocidentais, onde você tem Inglaterra, França, Espanha, começando a Alemanha, começando a se industrializar, e para isso a necessidade de mercado consumidor, a necessidade de novas matérias-primas, fonte de energias, começaram a acontecer, a se dar dentro de cada território, tendo em vista que, devido a esse acúmulo, desenvolvimento da industrialização, a Europa começou a ficar abarrotada de mercado consumidor, e isso acabou começando a se tornar escasso, não só para quem se vendia, mas também a matéria-prima utilizada na produção. Daí o porquê essas grandes potências vão começar a se lançar num projeto político-econômico chamado de imperialismo econômico. Eu lembro a vocês que esse imperialismo econômico ele tem objetivos. Os objetivos é a busca de mercado consumidor, a busca de matéria-prima para ser usado nessa industrialização, nesses produtos, né? A busca por um território onde possa se colocar o excedente populacional europeu. Lembrando a vocês que com o desenvolvimento da industrialização, a cura para as doenças, isso fez com que a expectativa de vida da população europeia aumentasse. E isso fez com que diminuísse, né, o número de mortes, né, dentro da Europa, fazendo com que nascesse mais do que morresse. Então o número populacional vai crescer absurdamente. Então esse excedente populacional vai ser levado para algumas dessas regiões que serão dominadas por esses povos, ok? E a região que mais vai se ver essa dominação é essa região aí da África, da Ásia e Oceania. Mas entre essas três regiões, você tem a Ásia e a África que mais vão sofrer com essas imposições dessas grandes metrópoles, dessas grandes potências, tá? Essa expressão neocolonialismo é para fazer uma relação com o colonialismo lá do período moderno, né, do início do período moderno, da expansão marítima europeia, que você vai ter algumas nações dominando outros territórios. Vai ser um pouco parecido. A diferença é que você tem um outro período histórico, você já tem os territórios reconhecidos, mas que vão sofrer a mesma dominação que antes, né? Por isso que o nome é o neocolonialismo, é uma nova forma de se colonizar. Ok? Esse projeto, pessoal, de colonização, ele não vai se dar de uma hora para outra, tá? Existem ideologias que vai fazer com que esse projeto ganhe base. Essas ideologias vão vigorar no século XIX e vão se espalhar por todo o território europeu e pelo mundo também. E vocês conhecem. Nós estamos falando, por exemplo, de Charles Darwin. O darwinismo social acabou servindo de base para que esse imperialismo econômico acontecesse. Com a seleção natural das espécies, né, com a superioridade racial sendo usada com base na teoria de Charles Darwin. Então, vai ser uma das bases teóricas que você vai ter nesse processo de dominação territorial. Além do Charles Darwin, eu destaco um teórico inglês, né, que é justamente o dono de uma teoria chamado o fardo do homem branco, né? O nome desse autor é o Rudyard Kipling, tá? Um nome bem em inglês é complicado, Rudyard Kipling, tá? E ele é um inglês e ele vai escrever uma teoria chamada o fardo do homem branco, né? E o fardo do homem branco é uma base teórica que vai passar a mostrar a importância do homem branco em dominar outras regiões, para impor a sua civilização, para impor a sua economia, impor o seu poder. E aí ele mesmo escreve algumas bases para mostrar como é que o homem deve encarar, né, esse fardo que o homem branco deve carregar, né? E aí ele coloca 3 pontinhos básicos. Primeiro, é assumir o fardo do homem branco. Segundo, enviai os melhores dos vossos filhos para essa missão de dominação territorial. E o terceiro ponto,
que é condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam os servidores dos seus cativos. Então você vê que ele faz até a relação de cativos, né, com escravos, né, naquela velha relação que a gente tem no início do período moderno, né, do domínio da metrópole para com a colônia. Então essas são as bases teóricas que você vai ter lá para o desenvolvimento do imperialismo econômico dentro da África, assim como dentro da Ásia também. Ok? Haviam, pessoal, dois tipos de dominação. Um chamado de dominação direta e o outro dominação indireta. Qual é a diferença deles? A dominação direta é aquela dominação que a nação, a potência europeia domina politicamente um território, assume os cargos políticos, tira o governante do poder e assume esses cargos, tá? Implantando pessoas de sua confiança. E a dominação indireta é aquela dominação que vem com base na diplomacia, né? Na negociação, no diálogo, na cultura. Um exemplo que eu dou a vocês da dominação indireta é que você vai ter nos Estados Unidos para com a América, né? Os Estados Unidos, eles vão ter uma dominação direta aqui no território americano a partir do momento que ele tem uma expansão cultural, a partir do momento que ele tem uma expansão do estilo de vida americano, né? Da economia americana, dos produtos americanizados. Então isso faz com que os Estados Unidos criem um imperialismo, né? Uma dominação territorial com base cultural, diferentemente do europeu, que vai ter uma dominação direta, né? Ou seja, eles vão chegar, vão impor o poder, vão dominar, vão assumir os cargos políticos, tá? Então, essa é que vai ser a relação, os tipos de dominação que você vai ter no decorrer desse imperialismo. A África, por exemplo, vamos começar a falar da África depois da Ásia. A África, ela é um território onde no século XIX vai sofrer seríssimas imposições dessas grandes potências. Um ponto inicial para essas dominações é justamente a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim aconteceu em 1884 e ela é importantíssima porque é nessa conferência que vão participar 15 nações. Dessas 15 nações, 13 são europeias, 2 são de fora da Europa, como por exemplo os Estados Unidos e a Turquia, né? Já ali para o lado oriental. Então você tem esses dois territórios, os únicos fora do eixo central econômico, né? Ali da Europa. E através da Conferência de Berlim é que vão se chegar a uma dominação, né, a uma repartição do território africano. A partilha da África, que nós tanto falamos, vai começar a partir dessa Conferência de Berlim, né, que vão pegar o território africano e vão fragmentar, vão quebrar de acordo com as necessidades e os objetivos das potências europeias. Lembrando que dessa conferência que discutia a divisão territorial da África, não participou nenhum governo africano. Então você percebe o quanto que você teve as imposições de poderes dessas potências europeias em cima do território africano. Foram dominações conflituosas, guerras vão acontecer. Entre essas guerras eu destaco 2 a vocês. Uma, que é justamente um conflito não puramente bélico, mas de negociação, que vai se dar ali pelo Canal da Suez. Tá? O Canal da Suez, para quem não sabe, é um pequeno, estreito canal que fica entre o território egípcio, tá? E o território do Oriente Médio ali, tá? Então, entre o Egito e o Oriente Médio, você já tem ali uma pequena fissura, um pequeno canal chamado Canal da Suez, ok? Esse canal ele vai ser de dominação inglesa, né? Essas regiões do Egito vão se dar através de compra, né? Compra de ações, vai ser uma dominação, um controle acionário, né? Vai ser feito primeiramente pela França, depois você tem a Inglaterra passando a exercer esse poder em cima do Egito, não é isso? Em 1904, por exemplo, você tem a Inglaterra auxiliando o Egito, os franceses, na dominação de territórios do Marrocos, por exemplo. Isso vai fazer com que os franceses negociem muito parte do Egito com os ingleses.
por isso que vai ser através de compra de ações, né? E, em termos de conflito, você vai ter a Guerra dos Boerês. A Guerra dos Boerês, pessoal, foi uma guerra que aconteceu na porção sul do território africano. E essa guerra, ela vai se dar a partir do processo de dominação dessas regiões. Entre essas regiões, eu destaco uma a vocês, que é a região do Transvaal, né? A região do Transvaal, né, é uma república, um território fundado pelos holandeses, né, é o que futuramente vai ser a República da África do Sul. Essa região do Transvaal vai ser uma região de muito conflito, porque será encontrada no entorno dessa região uma riqueza de diamantes, né, de metais preciosos muito grandes. Então isso vai fazer com que essa região do Transvaal seja muito cobiçada pelas grandes potências, e a Inglaterra vai ser uma dessas potências que vai passar a impor o poder em cima desses territórios, ao ponto de dominá-los de fato, né, como vai acontecer. Lá por volta de 1902, a Inglaterra vai sair vitoriosa desse conflito, ok? E aí você tem um mapa aqui do lado, que você vê essa linha vermelha, mostra como que a Inglaterra ela passou a exercer esse controle marítimo através das imposições de poderes em cima da África. Então você vê que ela circunda, né, relembra até aquela aquela navegação portuguesa, né, que dá um contorno lá no Cabo da Boa Esperança e tal, né? Então você vê que relembra muito isso, né, esse momento de neocolonização. Ok? Pessoal, em relação a territórios como a França, ela vai ter uma dominação bem preponderante também na África, e aí eu destaco vocês de uma maneira bem rápida, né? Você tem a Argélia, você tem Tunísia, você tem o Sudão, você tem Madagascar, né? Somália, são regiões aonde você tem dominação francesa. E de outras regiões, de outras potências, a Alemanha, né? Você vai ter a Alemanha no atual República dos Camarões, você vai ter a Itália no litoral da Líbia, você vai ter a Bélgica no Congo, Portugal, Angola, Moçambique, né, que tem uma tradição portuguesa até hoje, e a Espanha no Rio do Ouro, que é a Gâmbia, né? Ou seja, você teve cada um dos territórios exercendo a sua dominação. No mapa, se você for observar, olha como ficou o território africano. Então ficou totalmente fragmentado, ficou totalmente diferente do que a África se tinha. Por isso que a África até hoje é um território de grandes conflitos. De grandes conflitos por quê? Porque etnias, você vai ter facções criminosas que antes viviam em territórios separados, como não foram respeitadas, muitas dessas facções passaram a dividir o mesmo território a partir dessa partilha da África. Então aí você percebe que até hoje a África padece com esse processo de neocolonização, do imperialismo. Apesar de já ter acontecido, né, a descolonização africana, mas hoje você ainda tem muitos resquícios, muitos resultados ainda negativos em relação a esse processo de imperialismo, ok? E na Ásia vai se dar através de muito conflito também, tá? Algumas guerras vão acontecer. A China, um território no século XIX agrário, né, muito diferente do que é hoje. A China, que possui em torno de 400 milhões, né, de trabalhadores. Então isso faz com que a China seja um território de cobiça muito grande, já que ela busca, as potências europeias buscam o mercado consumidor. A China possui um território muito bom, rico também, então isso faz com que ainda assim se torne um atrativo maior ainda, tá? E essa dominação territorial vai se dar com base de muito conflito. O primeiro deles é a Guerra do Ópio, tá? A Guerra do Ópio aconteceu em 1841 e nessa guerra tem esse nome ópio porque é devido a um alucinógeno. O ópio ele é um alucinógeno, né, indiano, e que era vendido na China, e o governo chinês proibiu a comercialização porque era uma droga, né? E os ingleses começaram a transportar o ópio de uma forma ilegal, clandestina para lá. Tudo isso de uma forma proposital. E aí isso acabou gerando um conflito muito grande entre a China com a Inglaterra, né? E em 1839, os chineses
né, derramam ao mar 20 mil caixas de ópio dos ingleses. E a Inglaterra, ela exige que a China indenize a Inglaterra por esse ópio, né? Então você vê um conflito muito grande. O resultado dessa guerra vai ser a assinatura de um tratado chamado Tratado de Nanquim, e esse tratado vai ter algumas cláusulas, né, que vão deixar a China numa situação bem complicada, né? Entre eles, a obrigação de abrir 5 portos de livre comércio, tá, para a Inglaterra, a forçar a abolir o sistema de fiscalização tributária, cobrança de impostos para cada produto que chegava lá, e Hong Kong, né, que um grande centro industrial da China, vai passar a ser de dominação inglesa. Hong Kong só vai ser devolvido para o governo chinês lá em 1997. Então você tem uma durabilidade muito grande da imposição do poder da Inglaterra em cima dessa região. Ok? E também você tem um outro conflito chamado Guerra dos Boxes. A Guerra dos Boxes aconteceu nos anos de 1900, início do século XX, e tem esse nome de Guerra dos Boxes, pessoal, porque as pessoas andavam na rua com os punhos fechados, lutavam com os punhos fechados, daí que é o nome de Guerra dos Boxes. E essa guerra, também a China vai sair perdedora, tá? Apesar dessa guerra, se você for estudar minuciosamente, você vai ver que houve algumas batalhas que eles saíram vencedores, mas outras eles saíram perdedores. E o final de todo o conflito, você vai ter uma dura repressão, tá? Internacional, feito principalmente pelas forças inglesas, e essa dura repressão vai fazer com que os países se unam contra o território chinês. E aí você vai ter, no final desse conflito, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, Japão, Estados Unidos, criando um exército para a dominação do território chinês, né? E a partir daí você tem o imperialismo se concretizando dentro do território asiático, principalmente na China, né? Então você vê que são regiões que passaram por uma dominação através de imposições. Imposições militares, políticas, econômicas, tá? E até hoje vocês têm os resultados dessas imposições, principalmente em territórios africanos. Ok? Obrigado pela atenção de vocês. Até já.